Eu acredito que essa comunidade talvez já tivesse bem antes, porque aqui era muito porto de navegação. E aqui parou os portugueses, paravam os franceses. Sabe? Então aqui o pouso era você vindo de navegação do rio, você só encontra abrigo aqui, na Enseada da Cajaíba. Agora não, você tem várias opções de Ilha Grande, mas nas grandes navegações antigamente que não tinha isso registrado, e se identificava com os pontos mais, né, que eram as pontas mais hora, então sabia que ali, então quando eles chegavam na porta da Joatinga, o lugar que eles conseguiam verificar era o pouso, é para pousar, tanto que ficou do pouso. Ensinando praia do pouso, porque as navegações não pousam aqui. Até hoje, eu embarco lá de Santa Catarina, de outros local, e abriga aqui, pousa aqui. Que é o lugar que tem mais embate, assim, para ancorador. E eu acredito que essa comunidade já foi aí através dos índios, dos franceses, dos próprios portugueses, elas vieram se crescendo. Tanto que na minha família tem índio, tem português, né? Do meu tataravô, tudo indica que seja português, porque são José Xavier de Souza, então não tem outro não nascer português, né? Pela parte da minha mãe, a minha tataravó era indígena. Aí eu também não sei se era índio puro ou se era esse mameluco, né? Não tive não tenho essa informação. Mas devia ser. Então daí pra cá já foram. E aí veio o círculo do café, da cana, sabe? Aí veio a outra década também de acho que cana de açúcar também. Cada fazendeiro vinha para esta região assim, nessa expectativa de ter. Só que o Martim, tudo isso foram fazenda. Aqui por cima da Praia Grande tinha uma área lá de quilombo também. Então teve muita coisa de escravo por aqui. E tanto que depois no círculo do ouro, né, que eu acho que o ouro já veio mais depois, a falsificação até de moeda aqui dentro da fazenda do Martim de Sá. Isso foi pelo um alemão. Essa é a história contada pelos antigos, né, que veio várias gerações contando essa história, que o alemão tinha fazenda, aí ele pegava o ouro, levava lá para o Martim, batia as moedas, falsificava a assinatura do Império, né, e pagava todo o fazendeiro da região com moeda falsificado, comprava os escravos, comprava mercadoria dos outros fazendeiros, pagava com moeda falsificada que ele batia aqui no Martim. Até um dia que alguém saiu daqui para o Rio de Janeiro, para a capitania, lá foi descoberto a moeda. Aí vieram descobrir este alemão aqui. Aí depois já tem mais uma lenda, né? Que aí começa a virar lenda do jeito que exterminaram o alemão. A gente entrou, antes a gente só vivia da pesca e agricultura. Hoje nós esquecemos da agricultura. A agricultura foi trocada pelo turismo que está vindo.
chamava de maluco quando eu conheci os meninos da biologia, que estavam fazendo o estudo deles aqui. Aí me conheceram, mas aí surgiu a ideia da gente fazer um projeto de uma escola caiçara. E surgiu a ideia deles incentivar a agrofloresta. Aqui. Só que ninguém aderiu a essa ideia, né? Achava que eu era meio maluco. E eu continuei. Eu embarquei junto com os meninos e falei, vamos ver até onde vai. Aí conheci experiências lá do Zé Ferreira, no sertão do Taquari, com agrofloresta. Aí conheci o Instituto de Permacultura do Tibá, do IPEMA, Batuba. Aí veio fluindo as ideias. Aí eu comecei a falar, vou transformar minha casa no Instituto de Permacultura. Aí surgiu a ideia das paredes de pau a pico, voltar ao que era antes, né? Porque tudo isso que os caras estavam fazendo lá fora era a nossa subsistência aqui dentro. Eu nasci numa casa de estuque e sapé. Isso para mim era coisa pobre, miserável. E depois, quando a gente vai começando a ter conhecimento, conscientização, quando a gente vê que isso, a gente não gastava nada para nós ter isso. Hoje os caras estão pagando muito para aprender a fazer. Um curso desse para jogar terra na parede, no Tibá, custa em torno de R$1.500. Os caras pagam, vem cara dos Estados Unidos, porque quando eu fui lá, eu tinha um do Chile, tinha um do Peru, tinha um da Argentina, eu sei que tinha 50 pessoas, com uns 20 era gringo que veio. É isso para fazer um curso desse. E eu falei, na hora, eu olhei e falei, tudo isso eu sei fazer. Só que a gente não dava valor, era coisa pobre, sabe? A gente morava numa casa de chão batido e estuque, sapé, é coisa de pobre. Então isso, quando a gente fala para eles que a gente tem de plantar, fazer uma roça, tem de fazer uma coisa para a gente ter essa subsistência, fala, esse coisa é maluco. Você quer voltar aqueles anos atrás, vida de miséria? Aí eu me pergunto, vida de miséria, porque se a gente comia comida de qualidade, a gente tinha saúde de qualidade e a gente não gastava nada. Isso é a vida de miséria? Aí eles acham que vida rica é você ter o dinheiro. Porque você não tem o dinheiro para comprar, se você planta para comer, é a vida de miséria. Mas será que essa comida que estão comendo, alguém não plantou? Só que a pessoa plantou para vender, para ter o dinheiro. E se você planta para comer, então isso não tem valor. Nisso veio surgindo várias coisas, eu estudando o que é o melhor. Já que a ideia de plantar, ninguém vai aderir, a ideia de fazer um banheiro seco vai ser mais difícil ainda, mas o maior problema nós estávamos com a água cinza no rio. A água cinza, que todo mundo, porque a água negra, eles ainda fazem uma fossa, fica no solo. Então, mais que vai. Mas ainda está. Agora, o mais difícil é a água cinzas. Que eles pegam toda e jogam, canalizam e jogam para o rio, sem tratar. Aí vai gordura, vai detergente, vai cloro, vai todas essas coisas para o rio, né?
e acaba com o nosso rio. É porque o rio, quando a gente usava a água direto do rio, a gente cuidava. A partir do momento que a gente começou a entrar o dinheiro, que aí é o dinheiro que é o casador de certidão, eu posso comprar um cano e trazer lá da nascente e botar ali, igual tem ali, não preciso mais daquele rio ali embaixo, que era ali que eu ia buscar numa vasilha, no caldeirão, a panela para Deus lá. Agora, então não preciso mais cuidar dele, eu posso jogar qualquer coisa para dentro dele. Então, explicando conceitualmente do que se trata uma agrofloresta, é a prática de cultivo que tenta imitar os sistemas naturais, tenta imitar a floresta. Então, nasce da ideia de que sem derrubar a floresta, sem interferir muito no sistema natural, a gente pode produzir os nossos alimentos. E a verdade é que isso é o conceito, isso é o que está se falando hoje na academia. Mas tradicionalmente, muitos povos já praticavam esse tipo de agricultura, antes da gente dar um nome para isso. A ideia é que a gente pode aproveitar clareiras naturais e até provocar algumas clareiras para produzir gêneros de sucessão inicial. Por exemplo, numa área que você já tem aberta, você pode fazer muitos ciclos de cultivo antes de ter uma grande árvore ali. A sua ideia é que aquela área se torne uma floresta, mas antes que aquelas sementes de árvore se tornem uma grande árvore, grande, adulta, naquele espaço você pode produzir muitas outras espécies de ciclo curto, como feijão, como algumas hortaliças. As leguminosas, de uma maneira geral, vão ajudar esse sistema, vão ajudar ele a ter mais fertilidade. Numa área que não tem nada, quando você chega com esse tipo de semente, que aí são os milhos, feijão guandu,
outras espécies de feijão, a gente usa muito crotalária, fedegoso, algumas espécies de leguminosa que vão ajudar a recuperar a saúde daquele solo. Em áreas degradadas, a gente pode fazer muitos ciclos com essas adubadeiras, também com girassol, também com algumas flores, e trazendo pouco a pouco vida para aquele espaço. E nesse tempo, a árvore vai estar crescendo, vai estar muito miudinha, e vai, até ela chegar a um porte que já está sombreando aquela área, a gente já conseguiu produzir muita coisa ali. Aí, falando um pouco da experiência daqui, do seu Altamiro, a ideia foi mostrar que o caiçara na terra não está produzindo impacto negativo, que ele está, pelo contrário, ele está trabalhando com a natureza, porque ele entende quais são as árvores nativas, ele sabe como plantar, ele sabe que se não tiver vegetação, ele é que vai ser prejudicado. E aí, bom, a ideia era fortalecer uma iniciativa que já existia com o seu Altamiro. E aí foi criado um viveiro de mudas nativas. E ele está fazendo já a agrofloresta dele, mostrando para o mundo, para as pessoas que vêm aqui visitar, que o caiçara sabe melhor do que qualquer outra pessoa como cuidar da área dele. Então, aí o importante nisso foi que o caiçara, a gente estava muito acostumado com a roça de coivara, né, que roçava, queimava e carpinava. Sabe? Então isso veio de gerações e gerações de muito tempo da agricultura caiçara. E esse foi um sistema que está dando certo, né? Porque o Sr. Altamiro foi um dos primeiros caiçara a fazer agrofloresta aqui. Aí daqui já tem outras pessoas pensando nessa forma de fazer. Então, o Sr. Altamiro que isso aqui, essa área dele aqui era toda só vegetação baixa, o capim melado e coisa, foi muito explorada. Sabe? E ele viu que ele já não estava mais conseguindo produzir nada nessa área. Daí ele foi lá no Zé Ferreira, o pessoal do Campinho, depois ele viu essa experiência lá e ele falou, pô, vamos, isso dá certo. E agora acho que essa área dele aqui tem, acho que 6 ou 7 anos, né, que ele transformou um solo que já estava pobre, né, num solo rico agora que tem, a gente vai dar mais uma volta aqui por dentro e vocês vão ver quantas variedades de planta ele está tendo aí. Tem graviola, tem muita jussara. Jussara é uma coisa que ele já colocou muita quantidade aqui. E a área dele hoje a gente vê que é uma agrofloresta, que vocês vão ver várias diversidades no meio.